Oi, pessoal! Então, estamos aqui em mais uma aula nossa de ciências, né? Espero que essa semana para vocês tenha sido bem tranquilinha, vocês tenham conseguido fazer a atividade avaliada de vocês, que a aula de revisão tem ajudado bastante, né? Eu fiz essa aula de revisão justamente com esse intuito para vocês, para tentar ajudar ao máximo, né? Vocês a conseguirem fazer essa atividade avaliada. Eu sei como é difícil, né? A gente tá longe, vocês entenderem a matéria só pela questão do vídeo, vocês não terem a professora para tirar dúvida, que às vezes a dúvida que vocês têm é uma coisa simples, né? Mas vocês acabam ficando em dúvida ali e às vezes bloqueiam um pouquinho para fazer a atividade. Então espero que a revisão de vocês, né, a aula que eu fiz de revisão tenha ajudado bastante vocês com relação a isso. Pessoal, na escola, né, quando vocês têm sempre a avaliação, a gente tem uma aula que antecede essa avaliação, nós temos a revisão, e a aula após nós temos a correção. Então essa nossa aula hoje, a aula 7, vai ser justamente isso. Vai ser a aula para a gente fazer a correção dessa atividade, tanto que eu tô com a atividade aqui. Então essa aula vai ser toda de correção. Eu sei que tem gente que gosta de anotar, né, o que faz, então por isso que eu vou colocando aqui no quadro para vocês, e aí vocês já vão corrigindo. Mas provavelmente até o final agora do mês, né, essa semana, vocês já tenham a nota de vocês lá no sistema, tá? Mas quem já, né, quiser hoje, no caso, quarta-feira, já quiser corrigir, aí fica mais fácil, tá? Já pode ir fazendo a correção. Então vamos fazer a correção de todos os exercícios. E outra coisa, se ficarem em dúvida, pessoal, tire dúvidas, tá? Podem comentar lá, nem que seja no vídeo mesmo. Tô sentindo falta de vocês comentarem, de vocês tirarem a dúvida, porque se vocês não comentam nada, eu acredito que vocês estão entendendo tudo. E não sei se vocês não estão em dúvida em nada, né? E aí no vídeo da semana que vem, nossa aula da semana que vem, aí sim a gente continua a apostila 2, tá? Mas isso eu falo pra vocês no finalzinho do vídeo. Pessoal, então vamos lá. Com relação a essa atividade, foi toda da apostila 1, né? Vocês perceberam isso, foi todo do conteúdo que a gente estava vendo do primeiro bimestre, porque a avaliação justamente é do primeiro bimestre, então a apostila que vocês utilizaram foi a apostila 1, então eu acredito que vocês não tiveram muitos problemas com relação a isso, porque alguns conteúdos que eu coloquei pra vocês a gente teve até mesmo em sala de aula, que é a questão 1, né? Então a 1 fala ali, ó, cite 3 evidências físicas que podem caracterizar a ocorrência de uma reação química. Então, né, lembra que eu falei pra vocês? Pra gente saber se teve uma reação química, a gente tem que observar alguns fatores, tá? Um deles, a gente tem que observar se teve a liberação de gás, se teve a liberação de calor, tá? A liberação de eletricidade, se você teve alteração do odor, se você teve alteração fugiu a palavra agora. Alteração da cor, né, a coloração, se teve uma mudança nisso, provavelmente se teve uma reação química. Também tem a questão se teve o resfriamento ou aquecimento daquele sistema, daquela reação, também teve uma reação química. Então são essas evidências que vocês tinham que listar. E eu pedi para vocês colocarem 3, né, 3 evidências para que a gente saiba que teve uma reação química. Lógico que alguns experimentos que a gente pode fazer, né, alguma reação química pode ser só uma dessa evidência, como pode ser mais, o que eu tinha explicado para vocês lá na revisão, tá? Então vai depender qual é o tipo de reação química que você está fazendo. Na questão 2, pessoal, mesmo com essa questão das reações químicas, aí vem a questão 2, que era para vocês identificarem, né, nas alternativas, assinalar Q para as transformações químicas e F para as transformações físicas. Então a gente viu durante as nossas aulas que na transformação química nós temos justamente matérias que quando tem a reação elas se alteram, né? Então no início da reação química, o que a gente chama de reagentes, você tem um material e no final dessa reação química você vai ter o quê? Você vai ter um outro material. É o exemplo lá, a queima do papel que eu falei pra vocês. Você tem o papel no início e no final você vai ter a cinza, tá? Físico, pessoal, quando você não tem alteração da matéria. Ela passa por uma transformação, mas ela continua sendo aquela primeira matéria, aquela matéria-prima lá do início. Lembra que eu falei pra vocês? Com relação à folha, se eu pegar essa folha e eu rasgar, ela vai continuar sendo papel, né? Porque vai ser um papel em pedaços menores, eu alterei a questão física dela, né? Porque ela vai ser menor, mas ela continua sendo papel, continua sendo a folha, tá? Então, essa é a diferença. Então, com relação a isso, deixa eu colocar aqui pra vocês.
Aí vocês tinham que colocar, né, nas 5 alternativas que eu coloquei, A, B, C, D e E, se era química ou física. Então eu vou listar eles aqui pra vocês, e aí a gente já faz juntos, tá? Essa canetinha aqui tá de brincadeira. Às vezes ela quer pegar, às vezes não quer. Então, a primeira era amassar o papel. Na B, nós tínhamos a questão da fotossíntese na planta, tá? Só vou colocar fotossíntese, que daí a gente já sabe do que se trata. Preciso escrever tudo ali. Na C, nós temos a quebra de um copo de vidro. Só vou colocar quebra do vidro, a gente já sabe. Na D, nós temos ferver a água. E na E, nós temos a fermentação do bolo, tá? Acho que tá dando pra vocês enxergarem aí, né? Mesmo estando um pouco fraquinha a caneta, mas acho que, porque como eu gravei a outra aula, tá um pouquinho molhado o quadro. Pessoal, então vamos analisar cada um das reações, das transformações que a gente teve. Então, primeiro, amassar o papel. Então, a gente pega um papel, ele amassa, você desamassa aquele papel, ele continua sendo um papel. Então, é uma transformação física, tá? Fotossíntese das plantas, tá? Qual que é o principal processo que as plantas fazem? A luz do sol, né? Elas absorvem essa luz, então por isso que elas precisam ficar em lugares iluminados, e elas transformam essa luz no seu alimento, que seria a glicose, um tipo de açúcar. Então você transforma a luz solar em açúcar. Então é uma transformação química, tá? Quebra do vidro. Então você tem o vidro, o copo de vidro, né? Que era o exemplo, e você quebrou. Ele se fracionou, ele mudou sua parte física, porque ele era um copo e ele virou pedaços de vidro. Mas ele continua sendo um vidro, não continua? Então é físico. Colocando aqui, eu pensei em um, coloquei outro. Então se ele continua sendo vidro, ele é físico, tá? Ferver a água. Então, mesma coisa, você tem, aqui você tem o que a gente chama lá, transformação física da água, porque você está passando a água de um estado físico para o outro, olha o nome já, físico. Então, você tem a água no estado líquido, quando você ferve, ela está passando para o estado gasoso. Então, como eu falei, transformação física da água. Então, aqui é físico também, tá? E aqui, quando a gente tem a fermentação do bolo. Lembra que eu falei pra vocês? Quando a gente tem a queima, a combustão, né, que a gente também chama, a decomposição, a fermentação, a gente sempre tem uma transformação química. Então, aqui é química. Então, ficou F, Q, F, F e Q, tá? Vamos lá para a questão 3. Vou pegar o preto. Então, vamos lá para 3. Na 3, pessoal, você tem lá 100 gramas. 100 gramas de calcário. Ele se transforma, né? Ele é colocado em aquecimento, ele se decompõe em 56 gramas de cal e 44 gramas de gás carbônico. Então, o que acontece? A primeira alternativa que vocês têm ali é a lei de Lavoisier. Vamos ver se é essa lei. O que diz, pessoal, a questão da lei de Lavoisier, tá? Primeira coisa, essa lei de Lavoisier é a lei que a gente chama lei da conservação das massas, tá? E ela é chamada assim justamente porque ela é enunciada da seguinte forma, né? Ela diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, olha a frase que ela diz, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o que nós temos aqui? Não temos uma transformação? Aqui você tinha 100 gramas de calcário, ele se transformou
em 100 gramas também, só que dividido em 56 gramas de cal e 44 gramas de gás carbônico, tá? Então, é justamente isso que fala, que a gente já tinha visto durante as aulas, o que fala a lei de Lavoisier. Talvez vocês pudessem ter ficado em dúvida na letra E, que falava sobre a lei de Proust, tá? Então, essa lei de Proust, o que que acontece? Ela é aquela lei da proporção das massas, né? Que eu tinha citado exemplo para vocês, que é como se fosse a receita. Então, se na receita você utiliza, você dobra a receita para fazer ela, na reação química acontece isso também. Você tem que ter uma proporção entre as massas. Se você usa metade, você vai ter que usar metade em todo o sistema, tá? Então, essa é a diferença. Então, a resposta certa seria a resposta da 3 seria a lei de Lavoisier. Tá, pessoal? Então, essa seria a resposta certa. Vamos lá para 4, que é sobre as reações químicas, tá? Ali vocês vão ter que falar qual é o tipo de reação química. Se é uma simples troca, se é uma dupla troca, se é uma adição, se é uma decomposição, tá? Então, vamos lá. Agora, acho que eu vou usar o preto, porque eu tô achando o azul muito clarinho. Vou colocar aí pra vocês. Então, vamos lá na 4. Melhorou. Então, aqui a gente tem que colocar os tipos, né, como eu falei pra vocês, de reações. Então, vamos lá pra letra A. Então, nós temos zinco mais NO3, 2, 5, mais Eb. Pessoal, o que nós temos aqui, tá? O que a gente precisa analisar? Lembra que eu falei pra vocês? A gente precisa saber primeiro se é uma substância simples ou uma substância composta. Quando eu sei que é uma substância simples? Quando ela tem só um elemento químico, tá? Quando ela tem só um elemento químico, ela é simples. Quando ela tem 2 elementos químicos ou mais, tá, nos seus reagentes, eu vou ter uma substância composta. Então, o que eu tenho aqui é exatamente isso. Simples somando com uma composta. Aqui eu tenho uma composta somando com uma simples. Quando eu tenho isso, eu tenho o que eu chamo de simples troca, tá? Porque eu tenho substância simples e tenho substância composta, por isso que eu chamo assim. Na B, pessoal, deixa eu colocar aqui pra vocês. Cl2 mais H2S. Então, aqui, pessoal, que nós temos, vamos analisar isso, se é substância simples ou substância composta. Então, aqui na primeira eu tenho 2 substâncias, né? Então, 2 elementos químicos, no caso, ferro e enxofre. Então, é composta. Aqui eu também tenho o hidrogênio e o cloro. Lá nos produtos, tenho também ferro e cloro. E aqui eu tenho hidrogênio e enxofre. Então, o que acontece, pessoal? Aqui eu tenho o quê? 2 substâncias compostas somando entre si. E lá nos produtos também 2 substâncias compostas somando entre si. Então, isso quer dizer que eu tenho uma dupla troca, né? Porque são 2 substâncias compostas somando entre si, tanto nos reagentes como nos produtos. Vamos para C. Então, na C, eu tenho 2Na3. Nos produtos, eu tenho 2NaNO2 mais O2. Pessoal, aqui o que acontece? O que eu tenho, tá? Aqui eu tenho uma substância composta e aqui o que eu vou ter? Uma composta e mais uma simples, né? Elas somando entre si. Quando eu tenho isso, que eu tenho só uma substância composta, que todos os elementos estão juntos no reagente, e lá nos produtos eles se fracionam, que a gente fala,
O que eu tive aqui? Uma reação chamada de decomposição. Tá? Ou também eu posso chamar ela de análise. Justamente porque, pessoal, lembra que eu citei ainda o exemplo para vocês que na matemática a gente chama justamente esse processo de decomposição. Quando você tem um número inteiro, né? E aí você precisa dividir ele lá em unidade, centena, dezena, centena. E é justamente o que a gente faz ali. Então você tem ele junto, né? Uma única substância e depois você separa em duas substâncias lá nos produtos, tá? Então por isso que é decomposição ou análise. E vamos pro último. N2 mais 3H2 2NH3, tá? Agora o que eu tive aqui, pessoal, o contrário do que eu tive lá na decomposição análise, né? Então eu tenho aqui duas substâncias simples somando entre elas e aqui eu tenho só uma substância composta no produto. Quando eu tenho isso, eu chamo de síntese ou adição, porque eu estou somando elas, né? Somei essa reação química, por isso que eu chamo de adição ou síntese. Tá? Então, essa seria a resposta. Letra A, simples troca, B, dupla troca, C, decomposição ou análise e D, síntese ou adição, tá? Vamos para o exercício 5. O exercício 5 é aquele da tabelinha da lei de Lavoisier, que vocês têm que achar os valores. Deixa eu só apagar aqui o quadro para vocês. Então, vamos lá. Aqui vocês, vou ler o enunciado, né? Observe a seguir uma tabela que relaciona certos dados obtidos em algumas reações de síntese realizadas em laboratório sem excesso de reagente. Então, no quadro você tem o reagente 1, reagente 2 e o produto. Com base na lei de Lavoisier, indique os valores das massas que substituiriam corretamente as letras A, B e C nessas reações. Então, o que a gente tinha? Deixa eu montar lá para vocês. Nós tínhamos os reagentes 1, nós tínhamos os reagentes 2 e nós tínhamos os produtos, tá? Isso aqui é a questão 5. Então, o que eu tinha ali, pessoal? O que eu precisava descobrir, não vou colocar o que está escrito, tá? Aqui nós tínhamos 12 gramas. Aqui nós tínhamos 448 gramas. Aqui nós temos 96 gramas. Aqui temos a letra B que a gente precisa descobrir. Aqui a gente tem 256 gramas. 132 gramas, 68 gramas e a letra C que a gente precisa descobrir. Então, o que a gente precisa descobrir nisso, pessoal? Precisamos descobrir os valores de A, de B e o valor de C, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou observar o que eu tenho de valores e aí eu vou subtrair ou somar. Então, no caso aqui na primeira, eu tenho que achar o valor, eu tenho o produto. Lembrando que o produto sempre vai ser a soma dos reagentes. Tá horrível essa canetinha aqui. Tá? Então, sempre. Lembrando que é assim que funciona. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Se eu tenho o produto aqui, eu tenho que achar o valor de A, certo? Como que eu acho o valor de A? Lembrando que o produto é a soma dos reagentes. Então, se eu tenho o valor de um reagente, se eu tirar o valor desse reagente lá do meu produto, o que sobrar vai ser o valor do reagente 1, tá? Então, o que eu faço? Para descobrir. Então, eu pego 132 menos 96. Que vai dar... Deixa eu já pegar aqui a colinha. Eu ia fazer com vocês ali, mas senão vai demorar muito. 36 gramas. Tá? Esse seria o valor. Então, esse seria o valor de A. A igual 36
gramas, tá? Na B, pessoal, o mesmo processo que eu fiz da A, só que daí agora utilizando o reagente 1. Então, lembrando que o produto é a soma dos reagentes. Então, se eu tenho o valor desse reagente, tirando esse reagente lá do produto, o que sobrar é o valor de B, é o valor do reagente 2. Então, eu faço a mesma coisa, 68 menos 12. Igual, faço 68 menos 12, vai dar 56 gramas, tá? Então, o valor de B, 56 gramas, tá, pessoal? E agora, para eu achar o valor de C, o que eu faço? É o produto. Lembrando que o produto é a soma dos reagentes. Então, o que eu faço? Somo o valor dos reagentes. 448 mais 256. Igual 704 gramas. Esse é o valor do produto. Então, o valor de C igual 704 gramas. Deixa eu ver isso mesmo. É. Então, como que ficou, pessoal? Letra A, 36 gramas. Letra B, 56 gramas. E letra C, 704 gramas, tá? Então, essa seria a resposta da questão 5. Era desse jeito que vocês precisavam fazer. Vou dar uma passadinha de papel aqui, pessoal, rapidinho. Fica muito ruim pra vocês, eu acho, talvez enxergarem. Vamos ver se melhora. Pessoal, na 6 é pra vocês acharem o valor de prótons, elétrons e nêutrons, tá? Então, lá. 6. Letra A. O 238 e 92. B. Potássio 40, 19. E C. Alumínio 27 e 13. Então, eu preciso achar o valor de prótons, elétrons e nêutrons, tá? De todos eles. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, para achar o valor de prótons. Lembrando que o valor de prótons é sempre o número atômico. O número atômico é representado por Z. E ele sempre vai estar aqui do ladinho esquerdo embaixo, tá? Então, esse sempre vai ser o valor de prótons. Então, o valor de prótons aqui eu tenho 92. Mas nem apagando assim, tá bom. Valor de elétrons, lembrando que é sempre o mesmo valor de prótons que eu tenho. Então, fica 92 também. E o valor, pessoal, de nêutrons é sempre o quê? O número atômico menos, o número de massa menos o número atômico. Porque o número atômico eu tenho o total de prótons. Tirando o valor de prótons lá no número de massa, eu vou ter o número de nêutrons, tá? Então, você faz lá 238 menos 92, que vai dar 146. Aqui, pessoal, 19, né? Tem o 19, o número atômico, então é o número de prótons, 19. Número de elétrons é igual ao número de prótons, então 19 também. E o número de nêutrons é o quê? Número de massa menos o número atômico, que nesse caso vai dar 21. Erros de gravação, pessoal. Aqui eu tenho o número atômico, que é o valor de prótons, 13. O número de elétrons, que é igual ao número de prótons, então também é 13. E o número de nêutrons é o valor do número de massa menos o número atômico. Então, eu faço 27 menos 13, que vai dar 14. Tá? Achei o valor, os valores, na verdade, da questão 6. Na questão 7, segue o mesmo padrão, só que utilizando de uma outra forma, né?
Então, vamos lá. Z igual a 26. A igual a 56. Essa é a A, né? Essa é a B. Z igual a 94. E A igual a 239. E na C, eu vou ter Z igual a 89 e A igual a 201. Mesma coisa, pessoal, tem que achar o valor de prótons, elétrons e nêutrons. Prótons, elétrons e nêutrons. Mesmo processo que a gente estava fazendo, só que de um outro tipo de representação, né? Então, número atômico representado por Z, número de massa representado por A. Prótons é o número é o valor do número atômico, então 26. Lembrando que o valor de elétrons é o mesmo valor de prótons, então também é 26. E o número de nêutrons é o quê? Número de massa menos o número atômico, que nesse caso vai dar 30. Número de prótons, número atômico, então 94. Número de elétrons é igual ao número de prótons. E o número de nêutrons é o valor do número de massa menos o número atômico, que nesse caso vai dar 145. No de baixo, pessoal, 89, número atômico, que é o número de prótons. Número de elétrons é igual ao número de prótons. E o número eu falei, não lembro se eu falei nêutrons aqui, elétrons, né? E o número de nêutrons é o valor do número de massa menos o número atômico, que nesse caso vai dar 112. Tá? Esses são os resultados pela questão 6 e 7. Então, vamos para a questão 8, né? Como eu falei para vocês, vamos fazer a distribuição dos elétrons em camadas. Então, são os níveis que nós temos. As 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q, tá? Então, vamos lá para quais eram as questões. Olha a diferença. Agora sim. Então, na letra A, temos Mg, 12, e B, KR, 36, tá? Lembrando, pessoal, então, que a gente vai utilizar as camadas. Quais são os valores que nós temos nas camadas? Primeiras camadas, né? K, L, M, N, O, P e Q, certo? Cada camada, ela suporta o número máximo de elétrons. Então, camada K, 2, L, nós temos 8, M, 18, N, 32, camada O, 32 elétrons, camada P, 18 e camada Q, 8. Tá? São essa quantidade de elétrons que nós temos em cada uma das camadas. E aí, com isso, vocês consultando essas camadas, vocês podem fazer a distribuição. Então, vamos lá para a distribuição de 12 elétrons. Então, você tem K, 2, ainda faltam 10 elétrons. Camada L, o máximo que eu posso ter é 8, lembrando das regrinhas, né? Última camada não pode ter mais do que 8 elétrons e a penúltima não pode ter mais do que 18. E seguindo a ordem das camadas. Então, camada L, eu posso colocar 8? Sim, eu preciso ainda de 10. Então, eu coloco 8. Aqui eu tenho 10 elétrons. Na camada M eu coloco os faltantes, que seriam quanto? 10 mais 2. Aí eu tenho 12. Fechei, tá? Aqui na camada, preciso de 36. Então, o que eu faço? Também começo lá na camada K, 2 elétrons. Camada L, 8 elétrons. Tenho 10. Camada M, pessoal, eu posso colocar 18 elétrons aqui na camada M? Lembrando que na camada M,
Eu posso colocar até 18 elétrons. Lembrando que a última camada não pode ter mais do que 8 e a penúltima não pode ter mais do que 18. Se eu colocar 18, seria a última camada essa. Aqui eu tenho 10, eu teria 28. Ainda eu preciso de mais 8. Então, posso colocar os 18, tá? Então, vou lá 18. Na camada N, eu posso colocar até 32, mas lógico que eu não preciso de todos esses. Somando aqui, eu tenho 28. E para chegar a 36, eu preciso de 8. Então, camada N, 8. Mas ainda ficou ruim essa canetinha. Olha, pessoal. 8. Meu Deus, ela evapora, literalmente. Então, aqui eu tenho 8. Tenho 8, pessoal, tá? Vou colocar aqui a última camada, 8. Pronto, foi. Então, assim eu termino esse exercício, a questão 8. Questão 9, também é para fazer, era para vocês fazerem a distribuição eletrônica em camadas, só que era de subníveis, aquela de Pauling, né? Então, você tinha que utilizar o diagrama de Pauling, consultando ele, vocês faziam a distribuição. Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro o diagrama de Pauling, pessoal. E aí, depois a gente faz o exercício, tá? Então, no diagrama, primeiro a gente tinha a questão dos níveis, né? Então, nível S, podemos ter 2 elétrons. Temos o nível P, que a gente pode ter 6 elétrons. Temos o nível D, que podemos ter 10 elétrons. E o F, que a gente pode ter 14 elétrons. E aí a gente faz o diagrama. Então, 1S, 2S. Lembrando que sempre a gente vai acrescentando e depois vai regredindo as camadas, né? A questão das letras. Então, eu tenho 1S, daí eu tenho 2S e depois eu tenho 2P. Na 3, 3S, 3P, acrescento mais uma, 3D. Na 4, lembrando que eu vou acrescentar mais uma, 4S, 4P, 4D e acrescento a outra, 4F, tá? A camada, a quinta ali que eu vou ter, o que eu faço? Vai ser igual, né? Vou repetir a que eu tenho na 4. 5S, 5P, 5D e 5F, tá? Na 6, o que eu faço? Regrido uma camada, tiro a última. Então, 6S, 6P, 6D, e termino na D, né? A F não tem. Na 7, pessoal, tiro a última camada, a D no caso. 7S, 7P. Termino assim. Lembrando que para fazer a distribuição, pessoal, eu venho sempre na diagonal, as flechinhas. Essa canetinha aqui já era, pessoal, provavelmente. Vamos ver se essa ainda vai. Essa ainda tá. Tá lembrando que é sempre na diagonal. E aí, eu faço a distribuição. Então, eu tenho lá, letra A, essa é a questão 9. A, eu tenho F9. Então, como que eu faço F9? Então, eu pego 1S o quê? 1S2. Pego 2S2, tenho 4. Ainda preciso de 5. A P, posso ter 6, mas eu só preciso de 5. Então, 2P5. Terminei. A B, eu tenho 28. Então, vou fazer lá. 1S2, 2S2, 2P2,
P6, 3S2, 3P6, 4S2. Vou somar para ver. Tenho 4, 10, 20. Preciso de 8. Então, parei aqui, né? 3D. A 3D, ela pode ter até 10 elétrons, mas eu não preciso de tudo isso. Ó, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 20. Para chegar a 28, eu preciso de 8. A D comporta até 10, então eu coloco 8, tá? Fecho a D. Agora vamos para C, que é maior. A C é do bário, 56. Então, agora, o que a gente faz? A gente pode utilizar até esse último processo aqui, que a gente sabe que pode chegar até o 28. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D. Pessoal, no 3D, o D a gente pode colocar até 10. Então, a gente pode utilizar, porque a gente vai ter que chegar até o 56. Então, vai até o 10, tá? Aqui a gente soma 10, 20, 30. Ainda a gente precisa de 26. Podemos continuar. 4P6. 5S2. 4D10. Vamos fazer a contagem lá. 10, 20, 30, 38, 48, ó. Vamos ver agora aqui. 48. 5P, 48, P6. 48 vai dar 54, tá? E eu preciso ainda de mais 2. Então, posso colocar 6S2. Vamos ver lá. 4D6. Vamos somar. 10, 20, 30, 38, 48, 54, 55, 56. Fechamos aqui, tá? Vamos lá pro último, número 10. Deixa eu apagar aqui pra vocês. Pessoal, no último, é pra gente identificação se isóbaros, isótonos ou isótopos. Então lá, nós temos 40, 18, K, 40, 20, P, 31, 15, O, 16, 8, S, 32, 16 e O, 18, 8. São esses que eu tenho, né? Na letra A, vamos ver se funciona isso aqui. Não, isso aqui já era. Não adianta. Na A, eu tenho que ter os isótonos. Isótopos. Não, isótonos. Lembrando, pessoal, que os isótopos são aqueles que a gente tem o mesmo número atômico, tá? Então, esse númerozinho embaixo aqui.
quais são os elementos químicos que nós temos, né? E eles precisam ser o mesmo elemento químico também. Então, nós temos aqui e aqui, tá? Então, esses são os isótopos. O oxigênio é o isótopo. Deixa eu colocar aqui O8 e 18 e O16 e 8, tá? Na B, se não me engano, é os isóbaros. Pessoal, os isóbaros são aqueles que eles têm o mesmo número de massa. São elementos químicos diferentes, tem número atômico diferente, então esse número de baixo é diferente, mas o número de massa é igual. Então, qual que a gente tem o número de massa igual? Esses dois aqui, ó. O argônio e o cálcio. Então, o argônio 4018 e o cálcio 4020, ó. Pode ver, eles têm o mesmo número de massa, tá? E na C, pra terminar, a gente tem os isótonos. Lembrando que os isótonos são aqueles que a gente observando, sem fazer cálculo nenhum com relação ao número de prótons, nêutrons e elétrons, a gente tem a impressão que eles são totalmente diferentes. Mas são aqueles que são o elemento químico diferente, o número de a massa diferente, o número atômico diferente, mas eles têm o mesmo número de nêutrons. Tá? Então, quais são os elementos que a gente ainda não colocou aqui? Então, aqui e aqui, ó, fósforo e enxofre. Então, lá, P31 15 e S32 16. Então, a gente descontando aqui, pessoal, 31 menos 15, a gente vai ter 16 nêutrons. 32 menos 16, também 16 nêutrons. Então, esses são os chamados isótonos. Pessoal, a nossa aula de hoje, então, é isso. Foi a questão da correção que eu falei pra vocês. Próxima aula, a gente entra na nossa apostila. Então, a gente continua, na verdade, que a gente entrou na aula 5, se eu não me engano, né? A gente entrou na apostila 2. E aí, a partir da próxima aula, que é a aula 8, a gente continua esse conteúdo com a nossa apostila. Então, a gente segue em frente. E aí, a gente tá falando sobre os tipos de ligações, né? Então, a gente vai ver a questão das ligações covalentes na próxima aula. E com relação às atividades, pessoal, então, essa semana eu vou deixar vocês um pouquinho livre, porque na aula 5 eu já passei bastante exercício e eram os exercícios com relação ao que eu já expliquei pra vocês. Passei todos que vocês tinham na apostila com relação à introdução das ligações químicas, né? E aí, então, essa semana vocês ficam tranquilinhos. A partir da semana que vem eu volto a passar os exercícios, porque daí a gente entra num conteúdo novo, aí temos o exercício da apostila, tá? Pessoal, por hoje, então, nossa aula é isso. Como já falei pra vocês, tirem todas as dúvidas que vocês tiverem. E nós, né, estamos aqui de novo quarta-feira que vem, tá? Na nossa aula. Então, aproveita a semana de vocês, se cuidem e até a próxima aula. Beijos!